vereador é o político que acompanha o dia a dia das comunidades e por isso conhece de perto suas necessidades. Os vereadores representam os cidadãos dos seus municípios. Cada um é representante de uma parcela da população. Eles têm o poder de fazer as leis que atendam aos interesses da comunidade. Também chamada de Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal é a sede do Poder Legislativo. A divisão dos poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, é feita pela Constituição Federal. Além do Poder Legislativo, também existe no município o Poder Executivo, que é exercido pelo prefeito e pelos secretários. Todo país tem uma Constituição, que é um conjunto de leis que estabelecem os direitos e deveres dos cidadãos. Ela também garante a independência do Poder Legislativo Municipal. Isso significa que nenhuma autoridade de qualquer órgão ou poder pode interferir nos trabalhos da Câmara Municipal. A Câmara dos Vereadores exerce importantes funções na sociedade. A função legislativa é a que mais se destaca entre as funções da Câmara. No exercício desta função, o vereador participa da elaboração de leis de interesse do município. São elas leis orgânica, orçamento anual, plano diretor, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e código de obras. Por meio delas, os cidadãos têm os seus direitos assegurados. Cabe também ao vereador dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Através da função fiscalizadora é possível ter um controle de como o prefeito e os secretários estão administrando o município, utilizando os recursos públicos. A Câmara cumpre esta importante função com auxílio do Tribunal de Contas. Cabe ao vereador acompanhar todas as ações do Executivo, como a realização de obras, compra de material e de equipamentos, contratação de funcionários, prestação de serviços, fornecimento da merenda escolar, entre outros. Os vereadores também podem solicitar que o prefeito ou qualquer secretário municipal compareça à Câmara para dar explicações sobre seus atos. Caso queira apurar alguma irregularidade, a Câmara pode formar uma comissão parlamentar de inquérito, CPI. Na função judiciária, a Câmara exerce uma função de processar e julgar o prefeito, quando ele comete alguma irregularidade. Julga também os próprios vereadores que também cometem irregularidades. Todos os anos, os vereadores julgam as contas da prefeitura, decidindo se o prefeito teve uma atuação regular ou irregular na aplicação dos recursos públicos. Anualmente, o prefeito precisa remeter as contas do município para os vereadores apreciarem e, depois do parecer do Tribunal de Contas, voltam para a Câmara para serem votadas. Esta prestação precisa ter todos os gastos e também todo o dinheiro arrecadado durante o ano. A Câmara também exerce função administrativa, organizando os serviços como a composição da mesa diretora, a organização e o funcionamento das comissões. Os vereadores também podem auxiliar o Poder Executivo a administrar o município, fazendo indicações de ações a serem tomadas em favor da população. Através das indicações, os vereadores podem sugerir a construção de escolas, abertura de estradas, limpeza pública, assistência à saúde, entre outros. Toda a Câmara Municipal precisa ter uma sede. É nela onde os vereadores se reúnem para a discussão e votação dos projetos. O número de vereadores que compõem a Câmara varia de acordo com cada município. Este critério é chamado de proporcionalidade. Depois de eleito, o vereador tem um mandato que dura 4 anos. A legislatura, como é chamada, começa no dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição municipal. O regimento interno disciplina todas as atividades da Câmara. Ele é um documento muito importante para o funcionamento da Câmara, porque define as articulações dos órgãos, a tramitação dos projetos de lei e todas as questões administrativas. Ele é elaborado por um conjunto de vereadores e, para ter validade, precisa ser aprovado no plenário. O regime interno deve estar de acordo com a Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica é o conjunto de normas que regem o município. E nela estão definidas as atribuições dos poderes e dos órgãos, bem como os deveres e os direitos dos cidadãos. Esta lei funciona como a Constituição do município. A Câmara Municipal funciona com os seguintes órgãos. A mesa diretora, que dirige a casa e é eleita pelos vereadores. Ela tem a responsabilidade de conduzir os trabalhos legislativos e administrar a Câmara. Ela é composta geralmente pelo presidente, vice-presidente e pelo primeiro e segundo secretário. O plenário reúne todos os vereadores para votar as leis e tomar as decisões importantes. É nele que os vereadores debatem as matérias e os projetos de lei que tramitam na Câmara.
Também no plenário, os vereadores autorizam os empréstimos, convênios e julgam as contas do prefeito. Os vereadores se organizam em bancadas que reúnem os partidos com representação na Câmara. Os partidos formam bancadas para articular ações e votar conjuntamente matérias dos seus interesses. Cada bancada tem um líder que a representa. Ele, que é escolhido entre os partidos que compõem a bancada, fala em nome de todos os que representa. As comissões têm como objetivo discutir e elaborar pareceres sobre os projetos em tramitação. Elas podem ser permanentes, que fazem parte da própria estrutura da Câmara, ou temporárias, que são criadas com a finalidade de tratar de um assunto específico com prazo para terminar. A Câmara realiza periodicamente reuniões para a votação de matérias. Elas são chamadas de sessões plenárias. Elas podem ser ordinárias, realizadas nos dias e horas marcados pelo regime interno, extraordinárias, realizadas fora do horário marcado, e especiais, que são realizadas para homenagens e comemorações, e audiências públicas, realizadas com a participação direta da população. Qual o papel que cada um desses políticos tem na sua cidade? O vereador é como um porta-voz da população. É ele que cuida dos interesses e das necessidades dos cidadãos. O vereador é responsável por elaborar projetos de leis para o município, discuti-los e votá-los. Também é papel dele fiscalizar as ações do prefeito e de outros funcionários públicos, avaliar os orçamentos do município e aprovar os gastos realizados pelo prefeito. Não há um limite de mandatos consecutivos para o vereador. Ele pode permanecer no cargo por tempo indefinido, desde que seja eleito pela população. O prefeito é responsável por administrar o município. É função dele decidir como vai ser distribuído o dinheiro público que vem dos impostos. O prefeito cuida das áreas de saúde e de educação, transporte público, limpeza urbana, saneamento básico e manutenção dos espaços públicos da cidade. Além disso, é o prefeito que sanciona ou veta os projetos de leis votados pelos vereadores. Ele também pode apresentar projetos à Câmara Municipal. O mandato do prefeito é de 4 anos, sendo possível se reeleger apenas uma vez de forma consecutiva. Vereador, o político mais próximo da população.